Fala aí, meus considerados, aqui Marcelo Arruda com vocês e dessa vez um assunto polêmico. Na carona de hoje nós vamos falar sobre mercado futuro. O que o futuro nos resta, Marcelo? O que o futuro vem de encontro a nós? Galera, é o seguinte, é um assunto muito interessante, é um assunto relativamente polêmico. Eu vou fazer alguns paralelos, eu vou trazer para vocês alguns pontos de vista aqui, para que vocês entendam de forma clara, que fique fácil de vocês tatear essa informação. Sobre o contexto, o conteúdo do vídeo, é a opinião de Marcelo Arruda. Eu não estou falando que foi fulano que falou, não, tudo é um conteúdo autoral mesmo. Eu estou com toda a tranquilidade aqui, desferindo as opiniões de acordo com o que eu tenho de experiência. Então, antes que a turma fique pensando que eu estou favorecendo X ou Y, não. A verdade é que o intuito é colaborativo, como eu sempre falo para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, super like no vídeo, se inscreve se tu não é inscrito ainda e seja membro. Você ajuda as coisas a darem muito certo. Tá vendo esse microfoninho aqui? Tudo com a ajuda dos membros. Então, se você é membro do canal, você colabora para a melhora de áudio, melhora de vídeo, a melhora das pesquisas, a melhora da edição, enfim. No fim das contas, o canal é nosso, né? Então, vamos trabalhar juntos. Inclusive, sugestão de vídeo, deixa nos comentários. Mercado futuro. Eu vou colocar 3 contextos aqui. Primeiro, contexto social. Segundo, contexto econômico, financeiro. E o terceiro contexto eu vou chamar de especulação. É isso, acho que dá para chamar assim. Contexto social, a gente tem a adesão das grandes massas e os porquês disso. É o que a gente precisa estudar e trabalhar quando a gente entra nesse caminho. E esse contexto econômico, social, a gente vai falar de grana, dos porquês de algumas decisões. E nesse outro contexto, que é o contexto da especulação, eu vou dizer para você literalmente o que os especuladores estão dizendo, estão fazendo, estão pensando. Nesse sentido que eu vou trabalhar. Primeiro, contexto social. Quando a gente entra nesse outro mundo aqui, que é o mundo das aves, a gente percebe uma série de coisas. A primeira coisa é que o minimalismo reina. Queira você que está me assistindo aceitar ou não, vai continuar assim. O minimalismo ele reina porque é uma questão lógica. Eu já falei isso com vocês em alguns outros bate-papos. Mas é literalmente uma questão lógica. Pensa comigo. Hoje, esse menos é mais, esse ideal necessário, ele reina em qualquer âmbito, em qualquer cenário que você imaginar. As pessoas estão conseguindo perceber com mais clareza e principalmente inteligência que você não precisa de tanto para poder viver, você não precisa de tanto para poder fazer as coisas, você não precisa ter uma estrutura absurda para poder ser feliz aqui na nossa vida terrena. Você precisa o quê? Paz e resolução. Eu acho que dá para dizer assim, lembra que é só minha opinião. O que eu quero dizer com isso? Faz uma análise assim, uma retrospectiva, observa como eram os animais pets há 20 anos atrás e como é hoje. Os índices, os níveis, as quantidades, o como que as pessoas enxergavam. Isso há 20 anos atrás, eu não vou colocar uma expectativa enorme, assim, uma retrospectiva enorme não. 20 anos atrás, para você perceber o quanto isso mudou. Eu julgo que pelos próximos 30 anos a gente vai ter ainda essa mudança positiva no sentido do minimalismo. Por quê? Cada dia que passa, as pessoas estão com espaços menores, as pessoas estão com o tempo mais apertado, né? Uma administração mais errônea do tempo. Cada vez as pessoas estão com menos dinheiro, ou fazendo o melhor uso desse dinheiro. Cada vez a gente está vivendo num contexto em que as coisas estão diminuindo. E a sensação de ter acesso está sendo melhor que a sensação de possuir. Isso é uma verdade e tem sido. Tem muita gente que hoje está deixando de ter filho para ter animais,
hoje está deixando de ter uns 10 cachorros para ter um passarinho, ou um peixe, ou um bichinho pequeno, um roedor. Então, essa tendência, ela queira a gente aceitar ou não, ela vai continuar, cara. Isso aí vai continuar por uma porrada de tempo. Eu imagino que pelos próximos 20 anos a gente vai ter uma ascensão bem... acho que vai esticar a ponto de explodir aí. Porque sempre o mercado e tudo que acontece aqui no nosso universo, ele é cíclico, né? Então eu imagino que vai esticar mais ou menos pelos próximos 15, 20 anos aí, até o ponto em que volta a moda antiga, que é criar os pets maiores, que é não sei o que, tudo, vocês sabem como é que é. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe isso para o contexto social? Porque queira a gente querer ou não, as pessoas valorizam muito a imagem. E para as pessoas de hoje, para a atualidade, estar bem nesse ramo, nesse ramo não, na verdade nesse caminho aí das imagens, elas precisam estar inteiradas e atuais com o que está rolando. Então, a moda é isso, é o que mais se repete. Se fosse uma coisa isolada, a gente falaria outro nome, mas moda é isso, é o que mais se repete. E aí a gente pega esse contexto de moda, traz para o social, e na sociedade que a gente vive, esse contexto da moda é o que acontece, é o que a gente está tendo. As aves vão continuar sendo um dos melhores meios aí de pet, vão pelo menos uns 15, 20 anos à frente, vocês escutem isso. Até porque o custo de manutenção é menor, tudo é menor, eu já falei em outros vídeos. Agora vamos para a questão econômica, financeira e econômica. Deixa eu colocar uma ideia aqui para vocês, te contar uma história. Imagina que o João, ele tem 4 cães na casa dele, porque ele gosta muito de animal e tudo. Antes de 2020, o João comprava a R$70 o pacote de ração para esses 4 cães todo mês. 2 pacotes dava para atender esses animais. Beleza. Passou 2020, passou a pandemia e tudo. Hoje, o mesmo pacote de ração que era R$70 para o João, ele está saindo a 160. Isso eu vivo na prática. Eu tenho N casos aí reais disso. Então, hoje, o custo para o João manter os cães dele mais que dobrou. Vocês concordam? De 70 para 140. Isso em cada pacote, como ele compra 2, então mais que dobrou no custo total. Por que eu quero dizer isso? Porque do mesmo jeito, se o João tiver 4 aves, ele vai ter um custo médio de 50, 70 reais por mês dessas aves. De ração, de farinhada, de tudo. Vocês percebem que aqui linka com o que a gente falou anteriormente? Que foi a questão do social, que traz o minimalismo. Por que tudo se conecta tão bem? Porque é um pouco lógico. Imagina que a pessoa que tem 4 cães, hoje ela já não está conseguindo, de repente, manter, porque o hype que teve nos preços dos commodities, que teve no preço até dos insumos mesmo que faz essa produção desses itens, ele foi tão grande que o reajuste salarial não acompanhou. Logo, o que a gente tem? Se o reajuste salarial não acompanha, a gente começa a ter um desbalanceamento ali, né? Um lado vai pesar mais que o outro. Então, a grana que você ganha para a grana que você costuma gastar, a conta não vai como fechar, ou vai começar a ter dificuldade para fechar. E aí diminui o acesso. Ou seja, muita gente está abandonando as criações grandes, de cães, de gato, de bicho, desses bichos maiores, para poder entrar nesse universo que a gente está inserido, que é o das aves, que é o universo mais barato, um universo que tem esse viés minimalista natural. Então, quando a gente percebe essa história, por exemplo, do João, o João já pensa, fala, cara, eu vou ter que deixar de sair num fim de semana, eu vou ter que deixar de comprar uma assinatura de TV, eu vou ter que deixar de ter algum luxo, alguma coisa só para cuidar dos cães. A pessoa começa a pensar.
O pensamento que tinha antes de pôr para tirar filhote, para ter mais alguma coisa, ele já começa a pensar duas vezes, porque sabe que o custo está alto. E queira a gente querer ou não, o acesso hoje da sociedade moderna é grana. Então você precisa ter grana para manter. Se você não tiver grana para acessar, não vai fazer sentido. Aí entra uma outra história. Quando a gente resume esse contexto econômico aqui, é muito, mas muito, disparadamente mais viável você manter uma ave do que você manter, por exemplo, um cão, um cachorro. Ah, Marcelo, mas é um cachorrinho pequeno, quase não come ração. Mas é, por exemplo, um cachorrinho pequeno peludo. Aí você tem que ficar levando no pet shop para dar aqueles banhos e tudo, né? E eu não sei como é isso aí na sua cidade, mas aqui é de 60 a 100 reais o banho do cachorrinho. Com corta os pelos, aquela coisa toda, né? O banho tosa. Já os pássaros não tem isso. Você vai ter que fazer o quê? O investimento que você vai ter mais alto, se é que dá para dizer assim, é em estrutura. Você vai ter que comprar uma gaiola legal, você vai ter que ter uma estrutura bacana para manter a condição ideal de vida daquele bicho ali. Esse é o básico. E depois disso você não tem mais esses custos. Você vai ter o custo de manutenção de rotina. Você não vai ter que ficar levando sua ave para cortar as penas, para cortar o bico, para cortar não sei o quê, e pagando consulta de veterinário. Não, muito difícil. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas é muito difícil. Então, até a questão da liberdade que a pessoa tem de ir e vir tendo ave é mais interessante. E eu não estou aqui defendendo um ou outro animal. É como eu falei para vocês lá no início, é uma opinião de acordo com o que eu enxergo aqui nesse meio. Então, hoje, por exemplo, se você tem uma gaiola lá com 2 calopsitas, para você fazer uma viagem, eu estou aqui em Goiânia, Goiás, a gente está mais ou menos 150 não, dá uns 130 quilômetros de Caldas Novas, que é uma cidade turística aqui. Se eu quiser simplesmente ir para Caldas Novas, e olha que eu tenho, deve ter no todo aí, deve ter umas 4.000 aves. Se eu quiser ir para lá, eu faço o quê? Eu faço um reforço nas gaiolas, tipo, eu multiplico ou triplico ali, duplico ou triplico a quantidade de bebedouro e comedouro, eu consigo passar 5 dias sem mexer, 4, 5 dias sem mexer. Tem muita automação e as aves não vai ficar sentindo aquela coisa, não. Tipo assim, não é tão aquela, igual minha mãe mesmo, ela já perdeu um cachorro, uma vez, chamava assim, tinha uma marronzinha. Ela perdeu esse cachorro porque ela viajou e ficou 3 dias, cara. Aí o cachorro ficou com muita saudade e adoeceu e morreu. O veterinário acompanhou, o Hugo, grande abraço, Hugo, sempre assiste aqui. Ele acompanhou e constatou, passou o laudo, tudo. Não, isso aqui foi porque ela ficou sentindo, ficou tipo apaixonada. Então as aves não tem muito esse apego. Então você não vai, só porque eu saí, meus bichos vai morrer tudo. Vai ter um ou outro ali que pode sentir, né? A rotina mudando. Mas, via de regra, não, você não vai ter esse problema. O resumo é o quê? Você tem mais liberdade, você tem mais autonomia, principalmente. Você tem menos despesa. Então, quando a gente entra nessa ideia, então quando a gente se esbarra nessa ideia de que uma raçãozinha que antes era 90 reais virou 190, virou 200, a gente percebe que a mudança é muito drástica. E na ave, esse tipo de manutenção não é tão caro. Por mais que a gente tenha rações de 300 reais, a gente tenha rações de que é muito, tipo 70, 100 reais o quilo, tem algumas rações assim. Isso é caso isolado. Via de regra, o básico mesmo é como se fosse um arroz. Todo lugar você vai encontrar e o preço é quase o mesmo. Vai ter uma variação pequena, porque é uma espécie de commodity das aves. E aí a gente entra numa outra questão que faz com que tenha uma oscilação, uma variação nos preços, nas coisas, que é a especulação. A especulação é o quê? Igual aconteceu com o ringneck. Agora tem muita gente que já está tendo dificuldade para vender, já está tendo algumas dificuldades aí. É o quê? Todo mundo fica pensando que é a galinha dos ovos de ouro, vai todo mundo, vai quem não é do meio, vai especular e tudo. E daqui a pouco essa ave vira pó, tipo,
não só fica cara ali pro acesso, que tá todo mundo doido falando, querendo, e tem vídeo, tem isso, tem aquilo. E aí daqui a pouco a realidade vem, porque é o que é, né? Realidade não é outra coisa senão ela por si só. Então chega a realidade, bum, fala, peraí, esse desespero de vocês não é compatível com o que a gente tem no mercado. E aí quem entrou primeiro, quem está antes disso, que lembra do posicionamento, quem está antes disso tem um acesso top, consegue prosperar, consegue fazer as coisas darem certo. Mas quem não está antes disso, que pegou a decolagem ali depois de planar, né? Porque primeiro decola, plana e depois cai. Tem gente que pega planando do meio para o final. Aí, cara, a frustração é muito grande, porque a sua expectativa vai pro lixo. Você tava com a expectativa enorme e de repente foi frustrado. E tá tudo bem, é aquela questão, conhecimento sana. Se você tem um conhecimento interessante, você não cai nessa questão de especulação. Você pode o quê? Tá posicionado e o pessoal começar a especular e você tirar vantagem nisso. Isso você pode fazer, porque você tem a mentalidade já trabalhada para fazer isso. Desde o começo você se desdobrou para estar bem posicionado. Então o mercado girou e voltou para você de novo. E nessa hora as pessoas desistem, as pessoas falam que o mercado é ruim, a pessoa fala que foi enganada, as pessoas falam isso, mas na verdade nem é, porque a gente tem que ter os pés no chão para poder começar. Tem que ter os pés no chão. Compra um casalzinho X e aprende a criar. Depois, Marcelo, eu quero para vender. Aí você compra um ou dois casalzinhos ali e já começa a prospectar, começa a saber quem que vai te comprar, começa a se posicionar nesse caminho, porque muita gente entra nesse mercado na especulação, que é aquele famoso empolgado, e acaba se lascando, cara. E tá tudo bem, eu vou fazer o quê? Não conheceu, não é o preço a pagar. Então eu quero que vocês paguem um preço mais barato para ter sucesso. Vocês não precisam quebrar 10 vezes, vocês não precisam estragar o projeto de vocês 1000 vezes para poder dar certo. Vocês precisam de quê? É de uma orientação clara, de um caminho, de uma referência. Então escolha. Por isso que eu sempre falo, escolha bem a referência de vocês. Escolha bem a referência de vocês, porque as pessoas que ensinam para vocês, elas têm uma responsabilidade muito grande em falar a verdade. Eu quero acreditar que isso é para todo mundo. Eu quero muito acreditar, porque às vezes a gente vê falando isso, é uns dizeres bonitos, né? Mas quão prático isso é? Quantas pessoas você vê falando de verdade, sem interesse errado, sem a pessoa que vai chegar em você e vai falar, não, compra esse, compra, faz aquilo, faz isso. Vocês têm que observar principalmente o resultado dessa pessoa, porque o resultado geralmente conta o que é a pessoa, porque eu falar, até papagaio fala, né? Quem dirá as outras pessoas, né? Então a gente tem que ter esse olho aberto para isso. Até papagaio fala, olha o resultado, tem resultado, Marcelo, gostei, eu tenho o resultado que eu quero, beleza. Olha o que essa pessoa prega e começa a trabalhar a sua mentalidade para poder entender os melhores pontos para acessar, principalmente não entrar em surto coletivo, que é essas maluquices que as pessoas fazem, que todo mundo vai comprar uma ave que nem conhece. Às vezes a pessoa, eu vi no canal do fulano, eu vi na internet, eu vi... Cara, para com isso, cara. Para com isso. Não é fácil. Você falar que, eu vou comprar, vou ficar rico, eu vou comprar Land Rover, eu vou comprar um prédio, eu vou comprar... Não, cara, não é assim não. Não se iluda. É ruim ouvir isso, porque às vezes você tá num espiral aí que o negócio não vai, né? Mas não se iluda. Isso aí é uma ilusão pura, você ficar pensando que a prosperidade ela vai vir para você assim, de mão beijada, tudo bonitinho, tudo fácil. Não existe isso não existe dinheiro fácil. Não existe. Pelo menos eu não conheço, né? Se alguém conhecer e tiver uma lógica por trás disso, me diga. Acho que no vídeo de hoje era isso, a gente conversou até demais, né? E é isso, cara. Pensa nesses 3 pontos quando a gente fala de mercado futuro. Primeiro, é a gente ter
essa noção clara do social, você precisa entender o que as pessoas querem mostrar, o que as pessoas querem se sentir, como que elas vão se organizar. Depois você precisa entender que, além do social, nós temos esse contexto econômico. Então, o contexto econômico, ele vai ser muito útil para as pessoas entenderem o que é real para elas, o que não é. E o contexto de especulação, porque como eu disse para vocês, a especulação ela está diretamente ligada com emoção. Então, sem emoção, sem desespero, prosperidade contínua. Pensa que você vai começar, vai ter vários degraus e você vai passando de degrau em degrau. Nada de, eu vou começar hoje, boom. Pode acontecer, pode, mas se fizer boom, subir demais, vai acontecer o quê? Vai cair porque a estrutura que você montou, a base, não suporta, às vezes, o peso desse desespero. Então, às vezes, você cresce rápido demais e a estrutura não se sustenta. E eu não quero que aconteça isso. Então, sempre com os pés no chão, sempre com inteligência para não entrar na empolgação ou na onda da turma e, principalmente, resiliência. Se você vai mexer com o mercado, se você vai vender, se você vai tá nesse meio trabalhando venda, pensa que vai ter dia que você vai vender 30, 40, 50 mil reais. Vai ter dia que você vai vender 100 conto, se der tudo certo. Às vezes você nem vende 100 conto. Tendo essa inteligência de pensar que os dias bons compensarão os dias ruins, faz com que você prospere. Porque a coisa não dá errado o tempo todo. Então vai chegar uma hora que, tô vivendo 30 dias ruins. Um dia bom, às vezes, salva todos os 30. Então, vamos parar de sofrer com isso, vamos parar de vacilar com isso, tá bom? Grande abraço, deixa eu fazer minha caminhada que, nossa, enrolei, hein? Já tá na hora já, bora!